Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo de número 22. Meus queridos, nós tivemos aí uma confirmação através de um presidente de um país, né? Esse presidente ele é francês, ele é o atual presidente da França, o nome dele é Emmanuel Macron. E ele falou que depois de uma conversa com outro líder, que está em guerra, inclusive, em outro país, ele disse que as coisas vão piorar, as coisas vão ficar pior do que já estão. Eu quero falar contigo a respeito dessas coisas no decorrer desse vídeo. O que a Bíblia fala sobre tudo isso, sobre esse caos de guerras e rumores de guerras. Permaneça até o final desse vídeo. Esse vídeo está dividido em parte 1, parte 2 e parte 3. Não pule o vídeo, não pause o vídeo. Pause esse vídeo, permaneça até o final desse vídeo para que você venha compreender e entender à luz da Bíblia qual é o significado disso, sobre essa afirmação, de um presidente que depois que ele entrou em contato com outro presidente, ele chegou à conclusão que as coisas vão ficar pior do que já estão. Se você já está achando que o mundo já está vivendo uma grande tribulação, permaneça até o final desse vídeo e descubra toda a verdade. Você que vai ficar até o final desse vídeo, a primeira parte, a parte 1 do vídeo, eu quero falar para você sobre o princípio das dores, né? O que é o princípio das dores? Irmãos, hoje nós vivemos o quê? Um verdadeiro caos. Nós vivemos um mundo que está em guerra. Os países, eles do nada entraram em conflito armado, um conflito armado entre um e outra nação. E à luz da Bíblia, principalmente em Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo de número 22. A Bíblia vai deixar bem claro que haverá uma grande tribulação na face da terra, como nunca houve. É porque nós já tivemos várias guerras, duas guerras grandes, duas guerras de grandes proporções. E naquela época o mundo já vivia uma grande tribulação por causa, dessas guerras. Mas Jesus ele falou que será uma guerra como nunca houve na história. Vai ser uma grande tribulação como nunca houve na história. Então isso aí é uma visão para o futuro, para algo que vai acontecer ainda no porvir. Permaneça até o final desse vídeo para que você venha compreender e entender essas coisas, porque as pessoas, quando abrem a Bíblia, a maioria pensa, grande parte pensa que a Bíblia é um livro histórico e que tudo que está na Bíblia já aconteceu, que a Bíblia vai narrar fatos do passado, como um livro qualquer. Mas nós estamos tratando de visões futuras, que a Bíblia ela traz como profecias. São profecias que dentro em breve elas se cumprirão na vida de todos. Todos vão sentir o efeito das profecias bíblicas, principalmente das que foram profetizadas a respeito da tribulação e da grande tribulação, e também da primeira parte desse vídeo que eu estou falando a respeito do princípio das dores. O princípio das dores, o qual falou a Jesus Cristo, ali no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, falou também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Guarde bem essa data. Lucas, capítulo 21, Mateus, capítulo 24 e também Marcos, capítulo 13. São referências da Bíblia que vão falar sobre o princípio das dores e sobre a tribulação e a grande tribulação. São os temas principais que eu destaco aqui nesse vídeo, que trago todas as informações e que tem tudo a ver sobre os grandes conflitos mundiais e os fatos mundiais que estão acontecendo nessa atualidade. Primeiro, Jesus ele falou assim, quando foi indagado a respeito da sua volta e do seu retorno, perguntaram para Jesus quando que tudo aquilo ia acontecer, quando que tudo isso, qual sinal haveria da sua vinda, da sua volta para essa terra, quais seriam os sinais do seu retorno para essa terra. E Jesus falou e deixou bem claro que a sua volta e o seu retorno seriam precedida de grandes sinais nos céus e na terra. Ainda assim, olha, nações se levantarão umas contra as outras, haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares. Vocês ouvirão falar de profetas, grandes profetas, muitos surgirão no nome do Senhor Jesus, muitos virão no nome de Jesus, porém, essas pessoas que virão no nome de Jesus seriam falsos profetas, muitos falsos profetas apareceriam
Então Jesus deixou bem claro que haveria guerras e rumores de guerras, né? Nação contra nação e reino contra reino. E Jesus ele deixou bem claro que na verdade é necessário que tudo isso aconteça. Ele falou lá em Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, né? Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então o que você está vendo hoje, se você vê um conflito mundial, é sinais, é apenas o princípio das dores. Se você vê enfermidades sem curas, incuráveis, se espalham na face da terra, é o princípio das dores. Se você vê o mundo em crise, crise financeira, crise alimentar, crise de saúde, né, crise de conflitos mundiais, tudo isso encaixa nas profecias de Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e Mateus capítulo 24. Apenas é o princípio das dores. E a segunda parte desse vídeo que eu quero falar aqui é sobre a grande tribulação, né? Tribulação, grande tribulação. Aqui nós vemos uma divisão. Permaneça até o final desse vídeo. Permaneça até o final desse vídeo para que você venha compreender melhor do que se trata o princípio das dores, a tribulação e a grande tribulação. Então a grande tribulação está dividida em duas partes, a tribulação e a grande tribulação, para que você entenda. Permaneça até o final desse vídeo para que você venha entender e compreender essa grande verdade. A tribulação está contida dentro dos 7 anos da grande tribulação. Então haverá 3 anos de tribulação, qual nunca houve na face da terra. E os últimos 3 anos e meio, que é a última parte desse vídeo, eu vou falar mais adiante, mais para o final do vídeo. Então a tribulação, Jesus falou sobre a tribulação. A tribulação, perseguição para o povo de Deus, não somente para o povo de Deus, mas a nível mundial e para todos. As pessoas, a sua maioria, a sua maior parte, passarão por essa tribulação, experimentarão essa tribulação. Então a tribulação que haverá, que se levantará nessa terra, tudo que aconteceu até hoje na terra não se compara. Nós já vimos várias guerras mundiais, nós já vimos aí várias doenças se espalhando na face da terra de uma maneira incontrolável, mas nada aí se compara à tribulação ou à grande tribulação, né? Nós falamos agora há pouco a respeito do princípio das dores, que haveria o princípio das dores, e o povo pagaria alto preço, né? No final dos tempos. Então nós vemos ali que a volta de Jesus também acontece nesse meio, né, de princípio das dores e a grande tribulação. Então a igreja, na visão pré-tribulacionista, que é aquela visão de um arrebatamento antes dessa grande tribulação, porque a grande tribulação ela já vem da profecia não de Cristo, não dos evangelhos. Eu citei aqui referências, citei aqui Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, mas Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, vai falar também dessa grande tribulação do qual falou o profeta Daniel. Também no livro do Apocalipse capítulo 6. Então, eu quero entrar aqui já na última parte desse vídeo, porque a tribulação e a grande tribulação elas estão envolvidas na mesma parte, ou seja, são duas partes de uma mesma coisa. Então, a tribulação é como se fosse algo, como se fosse uma amostra do que vai acontecer dentro da grande tribulação, tá bom? Para que você entenda melhor, é algo que antecede a grande tribulação. A grande tribulação é os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, Então, a tribulação e a grande tribulação somadas vai durar 7 anos. Grande tribulação é os 3 anos e meio finais. Então aí vai se cumprir toda a revelação, toda a profecia concernente a essa grande tribulação, principalmente o que falou lá no livro do Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ver lá que haverá, os selos serão abertos, as taças da ira de Deus serão derramadas na face da terra, e o povo vai pagar alto preço, né? O povo vai passar grande tribulação nessa terra, qual nunca houve. Você vai ver países em conflito, você vai ver guerras, rumores de guerra, você vai ver tribulações assolando essa nação, esse país e todas as outras nações, todos os outros países estarão envolvidos nessa guerra, nessa tribulação. Nesse tempo se levantará o anticristo, né, o antimessias, o filho da perdição, o homem de pecado, que se levanta para perseguir aquele que ama a Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, e serão fortemente perseguidos, duramente perseguidos nesse período, tanto da tribulação como da grande tribulação. Outros profetas também falaram sobre a grande tribulação. Nós vemos ali Ezequiel, né, quando fala da guerra de Gog e Magog. Nós vemos ali Zacarias, que viu também o momento do arrebatamento da igreja.
nós vemos ali vários outros profetas que vão corroborar para esses fatos. Não são fatos que já aconteceram de maneira alguma, são fatos para o futuro. Então, aonde se enquadra o dia do arrebatamento da igreja? O dia do arrebatamento da igreja se enquadra em nós saber entender que na visão pré-tribulacionista, a igreja do Senhor será arrebatada antes dessa grande aflição, antes dessa grande tribulação. É por isso que é necessário nós ficarmos até o final do vídeo, para que nós venhamos entender e compreender essa verdade que está contida nas Sagradas Escrituras da Palavra de Deus. Então, Jesus ele fala que haverá uma grande tribulação, mas o povo de Deus será preservado, será guardado dessa ira vindoura. O povo de Deus será preservado dessa grande tribulação, dessa grande aflição que haverá sobre a face da terra. Que povo é esse? Jesus está falando sobre a igreja. Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Jesus está falando da sua volta no sentido de arrebatar o seu povo, no sentido de arrebatar a sua igreja, o arrebatamento da igreja na visão pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja na visão dos pré-tribulacionistas. É uma igreja que ela é arrebatada antes desses 7 anos de grande tribulação. É uma igreja que será arrebatada no final do princípio das dores e já no início, ali antes praticamente do início da grande tribulação. Então nós devemos procurar entender e compreender a diferença entre princípio das dores, a tribulação, a grande tribulação, arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Então são ali uma sequência, né, de fatos. São uma sequência de fatos que vão acontecer, que vão aparecer nessa terra e serão fatos, né? Não vai ser uma historinha, não. É algo que nós aguardamos que vai acontecer. Muito dos fatos que já foram profetizados no passado já se cumpriram, já se realizaram. Muito que foi dito no passado já aconteceu. E nós aguardamos que as coisas continuem se cumprindo, continuem acontecendo à luz da Bíblia. Porque se Jesus vai falar que haverá princípio das dores, se Jesus vai dizer que haverá uma tribulação, se Jesus vai dizer que haverá uma grande tribulação, ele fala também que a igreja do Senhor será arrebatada. Fala de arrebatamento. Ele vai falar também que dentro em breve ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Capitulando aqui a primeira parte do vídeo, eu falei sobre o princípio das dores. Na segunda parte eu falei sobre a tribulação. Na última parte eu falei sobre a grande tribulação. E tudo isso se enquadra na sequência bíblica que vai falar sobre a volta de Jesus e sobre o arrebatamento da igreja. Permaneça aqui nesse canal se você gostou desse tema. Eu vou deixar para você aqui mais 2 vídeos para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Se inscreva no canal e compartilhe com todos esta mensagem.